Meu nome é Gemima Pompeu, eu tenho 42 anos, sou paulistana, moro na capital de São Paulo e sou gêmea bivitelina. Durante muito tempo eu sempre achei o universo gemelar fascinante, é um assunto que me fascina muito. E aí quando eu completei 40 anos eu decidi mergulhar nesse assunto com mais tempo e mais dedicação. E aí então fui pesquisar na internet se havia sites ou alguma coisa desse tipo que eu pudesse encontrar histórias gemelares, né? Histórias contadas por outros adultos gêmeos, que é o meu foco. Mas aí eu procurei bastante e não encontrei. No Brasil não tem nenhuma associação, nenhum site dedicado ao gêmeo adulto. Eu falei, bom, então eu vou fazer um site, começar pela minha história, e aí eu vou convidar as pessoas para participarem. Mas eu não tinha ideia da repercussão, eu não tinha ideia de como os gêmeos têm necessidade de falar sobre o relacionamento deles, sobre os sentimentos, os conflitos. Mas eu acabei mergulhando neste assunto, pesquisando bastante, e aí encontrei várias curiosidades, encontrei vários gêmeos, famílias, gêmeos pequenos também, e contei a minha história, né? Um pouco sobre como eu nasci. A minha irmã gêmea, na adolescência, decidiu morar nos Estados Unidos, e aí esse afastamento me causou uma lacuna muito grande, e eu senti muita falta dela, e só fui descobrir que ela me fazia falta depois na fase adulta, e esses sentimentos eu fui questionando, né, o que eu sentia, e coloquei isso no site, e fui convidando as outras pessoas, né. Então o site ele nasceu com o propósito de reunir histórias gemelares, né, contadas pelos adultos ou por famílias que têm filhos gêmeos pequenos, né, contadas pelos pais, pelos padrinhos, pelos avós. A família toda participa e as pessoas começaram a conhecer o site, né, o Vizinhos de Útero, e foram mandando as suas histórias. Então lá eu tenho relatos de gêmeos famosos. Uma das mães uma das primeiras que mandou foi a Suzy Rego, ela tem gêmeos. O marido dela também é gêmeo, ele também mandou o relato dele. E outras histórias, assim, diferentes, né? Por todo o Brasil, tenho leitores também em Portugal, em outros países. E as pessoas gostam de contar, de falar sobre o sentimento delas. As minhas curiosidades são, no caso do gêmeo adulto, é um pouco pessoal. Mas no caso das famílias que têm gêmeos hoje em dia, que aumentou bastante, né? Tem uma pesquisa que diz que aumentou 70% nos últimos 30 anos de gêmeos no mundo. Então é bastante. Então as famílias gostam de dividir as suas experiências, né? Independentemente de serem concebidos naturalmente ou por reprodução assistida. É muito interessante. Cada história existe uma particularidade, emociona, a gente aprende, a gente se diverte também, porque tem histórias pitorescas, tem curiosidades. Então, o Vizinhos de Útero ele está com este propósito, reunir histórias. Quanto mais histórias, mais ele agrega valor, mais ele ajuda nas informações para as demais famílias. No site você pode encontrar histórias de outras mães, né, que escreveram, ou avós, ou tios, sobrinhos, toda a família pode participar, não é porque uma escreveu, o outro pode colocar o seu ponto de vista. O site também ele reúne o interessante é reunir histórias de gêmeos no sentido amplo da palavra, né? Gêmeos siameses, adotados, sobreviventes, tem muito, né? E as famílias que tem lá, elas trocam muitas informações. Então tem, por exemplo, o blog do Rogério Capelli, que é um pai de gêmeos do Rio de Janeiro, que tem um blog que chama É Tudo ao Quadrado. Muito interessante também de compartilhar, porque ele conta, do ponto de vista paternal, o que é hoje ter gêmeos e educá-los, né? Sobrevivente é aquele que um nasce e o outro falece logo após o nascimento. Então, o que sobrevive, ele sente uma lacuna. Eu descobri nesse estudo, nesse último ano que estou estudando sobre o assunto,
que o gêmeo sobrevivente, mesmo que ele não saiba, mesmo que não contaram para ele que ele tinha um irmão gêmeo, em um momento da vida ele vai descobrir, ele vai sentir e ele vai buscar a história dele, porque existe uma lacuna, ele sente a necessidade de falar sobre aquele vazio que ele tem. Então, infelizmente, nós não temos um cadastro nacional de gêmeos no Brasil, muito menos dos gêmeos vivos, e por isso nós não temos ideia de quantos gêmeos existem. Mas sobreviventes tem muitos. Tem aqueles que têm vontade de contar a história, que faz bem falar sobre isso, e tem aqueles que se reservam, que têm um pouco de receio. Mas, pelo que eu tenho estudado, os gêmeos sobreviventes sentem a lacuna ou a necessidade a falta que o irmão ou a irmã faz, mesmo ter sido falecido logo após o parto. É muito interessante essa ligação. Como gêmea, estudando e recebendo várias histórias, existem dois pontos, né? O ponto negativo que tem maior relevância, que todos comentam, são as comparações. O gêmeo definitivamente não tolera ser comparado, ele não gosta de ser comparado. Então, infelizmente, o que acontece é que para os gêmeos do mesmo sexo, isso é mais comum, as comparações são inevitáveis. Os adultos tendem a chamar os gêmeos de gêmeos, eles não individualizam, não chamam pelo nome. Apesar que hoje, com tantas informações, está diminuindo um pouco. No caso dos gêmeos que tem um casal, por exemplo, é mais fácil, acredito eu que seja mais fácil. Mas como gêmea, eu posso dizer o seguinte, a comparação ela é traumática. Ela é traumática. Se você não tiver uma boa estrutura, depois amadurecer e resolver isso emocionalmente, é muito difícil. Porque o gêmeo, uma coisa que eu também descobri com o tempo, é que no caso dos gêmeos, sempre um deles tem necessidade emocional de ficar mais perto do outro. Ele tem mais carência emocional do outro. E o outro que não tem tanto, não tem culpa. Mas isso, se você não trabalha isso, existe uma carga muito grande na fase adulta. Por que um dos irmãos é mais apegado e o outro nem tanto? Precisa trabalhar isso também. E o lado positivo é que os gêmeos, eles têm orgulho de ser gêmeos, né? Eles têm. E apesar da aparência, da comparação e de tudo, eles parecem que têm é um orgulho, é uma alegria de ser gêmeo. Mesmo aqueles que têm pendência emocional, mesmo aqueles que não têm uma boa relação. Infelizmente, são esses dois extremos, né? O orgulho de ser, mas não querer ser comparado. Lutar pela individualidade o resto da vida. Eu tenho lido alguns livros a respeito. E gostaria de destacar dois, que mudou bastante, impactou muito para mim. Ambos são autores de filhos gêmeos. O Eros Ramos de Almeida é pai de trigêmeos. Ele escreveu um livro, O Melhor de Três, né, que é As Aventuras de um Pai de Trigêmeos, com o prefácio da Fátima Bernardes, também mãe de trigêmeos. E ele escreveu um livro muito interessante. Você acaba aprendendo muita coisa. E o Flávio Salles, que escreveu O Pai Crônico. Ele é pai de um casal de gêmeos. Ambos os autores têm assim, uma forma bem realista de falar sobre a paternidade, de como é ter filhos gêmeos. Eles falam de um jeito real, sério, mas ao mesmo tempo leve, com muito senso de humor. Então você se emociona, aprende e se diverte ao mesmo tempo. São dois livros que vale a pena para quem já tem filhos e para quem pretende ter. Vale a pena ler.